Um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos nessa seara de amor, de paz e de caridade. Convido a todos os irmãos presentes, bem como aos internautas que nos acompanham pela internet, pelo YouTube, a serenarmos a nossa mente, o nosso coração, para darmos início ao nosso Evangelho no lar. Com um sentimento de gratidão, Mestre Jesus, nesta manhã, que o teu amor envolva a toda a humanidade terrena, a todo este planeta azul, em energias de paz, de esperança, de amor, de compaixão, de caridade, para que possamos, a cada instante das nossas vidas, termos um olhar mais misericordioso com o irmão do caminho, aquele que bate à nossa porta na forma dos Lázaros, os enfermos cobertos com as chagas dos sofrimentos da alma ou dos sofrimentos do corpo físico. Que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir as tuas lições, ó Mestre Jesus, para que possamos a cada dia sermos úteis aos nossos irmãos do caminho, da melhor forma possível que se encontra a nossa condição atual. Que cada irmão, nesse momento, receba o bálsamo da misericórdia do Pai, na forma da gota que vem do seu coração, da gota da paz, da gota da coragem, da gota do fortalecimento da fé, para que possamos, ao longo deste Evangelho no lar, sairmos dele com mais esperança, fortalecidos na fé, na confiança em que cada dia nós construímos um porvir melhor. Graças te damos, ó Mestre Jesus, pelas bênçãos que chegam até nós, nesse momento em todo o planeta azul, essas bênçãos de paz, de saúde, de paz e de harmonia em nossos corações. Que assim seja e vamos iniciar o nosso trabalho. O Evangelho de hoje, o nosso tema é o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o mandamento maior, e fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Item 1 e o item 2. O item 1. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? E Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. E prossegue Jesus: Fazei aos homens tudo o que queirás que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Lucas, capítulo 6, versículo 31. Então, meus queridos irmãos, o ensinamento desta manhã, ele nos convida a uma reflexão maravilhosa. Jesus, quando aqui esteve conosco e nos trouxe a lei de amor, ele condensou nessas duas leis todo o ensinamento que Moisés recebeu no Monte Sinai, os 10 mandamentos, bem como todos os conhecimentos, todas as informações que os profetas após Moisés trouxeram quando aqui estiveram
presentes conosco. Por isso que Jesus diz: é nisso que consiste a lei e os profetas. Mas o primeiro mandamento, que eu vou resumir: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, ela nos ensina que, para que possamos aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, existe um primeiro movimento inicial que é necessário que ele seja realizado, que é aprendermos a amar a nós mesmos. Primeiro, precisamos aprender a amar nós mesmos, para, num segundo momento, aprender a amar ao próximo como a nós mesmos. E, num terceiro movimento, amarmos a Deus sobre todas as coisas. Porque é necessário, nesse mecanismo do processo evolutivo, passarmos por essas etapas ao longo da evolução do nosso espírito. O primeiro mecanismo a desenvolvermos no amor a nós mesmos é a compaixão e a misericórdia para conosco mesmo. Isso implica a cuidarmos da nossa criança interior. Essa criança interior que teve várias vivências ao longo da infância, da adolescência e da juventude. Muitos de nós, cada um com as suas experiências, alguns tiveram um pai agressivo, outros um pai amoroso, alguns uma mãe distante, ausente, outros uma mãe talvez com dificuldades emocionais, alcoólatra, outras uma mãe super presente, amorosa, excessivamente presente também. Então, todas essas vivências, elas fazem parte da nossa vida neste momento enquanto encarnados. É importante que nós possamos aprender a olhar estas vivências com carinho, com amor, todas elas, acolhendo tudo aquilo que existe de cheio de amor dentro dos nossos pais, apesar da imperfeição deles, apesar das dificuldades nos relacionamentos e nas nossas vivências. À medida que nós vamos aprendendo a olhar com valor para o nosso próximo, com compaixão para as dificuldades do nosso irmão, do nosso pai ou da nossa mãe, nós vamos aprendendo a olhar com carinho e com amor e acolhendo a nossa criança interior. Aí, nesse momento, nós passamos a olhar também para a nossa sombra pessoal, para as nossas dificuldades que nós temos. E também olhamos com o vínculo, com um olhar de amor para esses vínculos de amor que existem em nós, nas nossas relações com os pais, durante toda essa infância e adolescência que nós tivemos, para que possamos não ficar cristalizados em sentimentos de rancor ou de mágoa perante alguma experiência que tivemos para com irmãos ou para com os pais, mas que possamos, então, ressignificar os nossos vínculos afetivos, essas experiências que tivemos, mudando a nossa forma de ver, a nossa visão. Uma nova interpretação é necessária que ela seja realizada, porque muitas vezes nós ficamos com alguma mágoa em relação a uma situação que tivemos com um pai ou com a mãe, e eles nem lembram que aquilo aconteceu, mas nós guardamos no coração. É muito importante que possamos aprender a ressignificar as vivências, os nossos relacionamentos, algum fato que produziu algum sentimento negativo no nosso coração, para que possamos ressignificar os nossos sentimentos. Isso é um movimento de autocura interior. Realizamos, então, uma expansão consciencial nesse momento, nessa atitude de auto-amor para conosco mesmo e libertação interior das mágoas, dos sentimentos negativos, das vivências anteriores, para que possamos criar a cura interior. E esse movimento é
o que Jesus nos convida, amar a nós mesmos primeiro, para que possamos aí ter compaixão com o nosso próximo, que também sofre. E à medida que nós vamos tendo compaixão nesse mecanismo, com o próximo, nós tivemos primeiro conosco e depois com ele, e esse é o que Deus espera de nós, que possamos colocar o nosso coração na miséria alheia. Pois quem perdoa, liberta a si mesmo e liberta ao próximo. Aí inicia-se o movimento da reconciliação, que é um passo além do perdão, onde nós damos um lugar de amor no nosso coração ao nosso próximo. Não julgamos ele, porque temos compaixão, nos reconciliarmos com o próximo e olhar com amor para o nosso irmão do caminho. É uma atitude amorosa. E essa atitude amorosa que a família, ela se envolve nesse momento em que nós estabelecemos essa atitude de reconciliação, pois que a reconciliação é além do perdão. Então, nesse momento, entra o Evangelho no lar, onde ele entra como uma ferramenta reconciliadora dos nossos sentimentos. Todos os dias que fazemos o nosso Evangelho no lar, que nós abrimos a porta para que Jesus adentre ao nosso campo íntimo, ao nosso campo mental, ao nosso templo íntimo, a porta ela se abre por dentro, é nós que abrimos a porta para que Jesus adentre, para que o perdão se estabeleça e a reconciliação com o nosso irmão do caminho, porque quando eu me amo, eu amo o meu irmão do caminho. Então, quando nós realizamos o Evangelho no lar, todos nós, em família, o que nós estamos realizando? Um momento de esperança, um momento de paz, um momento de ressignificação do entendimento das nossas relações, das nossas posturas íntimas. É um momento que nós nos damos aquele abraço que Jesus nos dá toda vez que Ele adentra dentro do nosso lar. E eu compreendo o meu irmão do caminho, eu vejo que ele é tão humano quanto eu, ele erra tanto quanto eu, que nós somos tão imperfeitos ainda, senão não estaríamos nesse planeta de provas e expiações, já estaríamos em mundos ditosos, mundos felizes. Mas lá nós não nos encontramos, é aqui que nós nos encontramos, neste momento. Então Jesus vem e diz, Ele nos convida a fazermos aos outros aquilo que nós gostaríamos que Ele nos fizesse. Que nós possamos, então, estender a mão do perdão, estender a mão do amor e abrirmos as portas para que Jesus adentre do nosso lar, e façamos o Evangelho no lar com as nossas crianças, com os nossos filhos adolescentes, com o nosso pai idoso, seja à distância, seja pela internet. Hoje em dia nós temos várias possibilidades, não precisamos estar fisicamente juntos, basta utilizarmos as ferramentas e as plataformas disponíveis. O próprio WhatsApp é uma ferramenta que a família hoje conversa, cada um dentro do seu lar, mas ali unidos de coração e de pensamento e de sentimentos, nós mantemos uma corrente vibratória do amor, e ali Jesus estará presente conosco, como aqui estamos agora, realizando este Evangelho no lar, em conjunto, e a equipe espiritual já se encontra presente, fazendo toda a asepsia do ambiente físico, a asepsia do nosso campo mental também, nos trazendo paz e harmonia e tranquilidade. É importante, irmãos, que iniciemos cada dia mais e que nos fortaleçamos no Evangelho no lar. Jesus adentrará no nosso campo íntimo, e à medida que Ele entra num coração, esse coração se modifica, ele se transforma, porque o Evangelho, ele não violenta consciências. A verdade transforma. A verdade do Evangelho transforma a cada dia que ela vai adentrando no campo íntimo, nessa terra fértil do nosso coração. Mas é necessário que nós possamos abrir as portas e realizemos o Evangelho no lar sempre. Todos os dias, se possível for, se não possível, uma vez por semana, se possível 2 ou 3. Quem de nós não tem 15 minutos ou 20 por dia para realizar o Evangelho no lar?
sempre no mesmo horário. Coloca uma água, uma jarra para ser frutificada, uma garrafinha, ou um copo, e depois nós bebemos, porque é saúde para o nosso corpo físico. Essa água ela é fluidificada pela equipe espiritual e vai nos trazer aquele remédio, aquela homeopatia que nós precisamos. Do ponto de vista metafórico, essa homeopatia. Mas a espiritualidade sabe o que ela traz para cada coração amado, para cada irmão presente. Então, esse é o Evangelho de hoje. Com muito amor e carinho, agradecemos a presença de todos e vamos realizar a nossa prece de encerramento. Agradecendo ao Mestre Jesus, a equipe espiritual desta casa, amorosa, Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Agradecemos a Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua pleiade de espíritos de luz e de paz que nos acompanham em nossos lares, fortalecendo nosso ânimo, incutindo esperança, nos intuindo as boas leituras, nos fortalecendo no Evangelho no lar. Querido Bezerra de Menezes, nesta manhã, o nosso coração é só gratidão a Ti. Nós te agradecemos pelo amparo que temos recebido e aos irmãos anônimos que sempre adentram os nossos lares, nos protegendo e nos amparando, a nossa gratidão. A gratidão ao nosso anjo guardião, a gratidão a Ismael, zelador espiritual do nosso país Brasil, e gratidão ao governador espiritual do nosso planeta Terra, amado Mestre Jesus Cristo. Que o nosso coração se estenda até Ti, amado Mestre, em gratidão pelo amparo que recebemos a todos os dias de Ti, no Teu coração amado e misericordioso. Que assim seja.